Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia e boa noite, porque se fosse boa tarde seria boa manhã no início da frase, torcida tricolor. Eu sou o Dian, o homem dos divaneios, e estamos começando mais um episódio do É Proibido Remar aqui nos estúdios Carlos Castilho. Antes de quebrar as linhas de marcação e deixando meus companheiros na cara do gol, vamos aos recadinhos da casa. Se você estiver ouvindo o episódio no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, dar aquele joinha no like e ativar o sininho para mais notificações. Se for no Spotify, curta o episódio e nos siga na plataforma para receber sempre os nossos episódios fresquinhos no seu feed. E o mesmo vale para as outras plataformas agregadoras aí de podcast. Por fim, compartilhe com seus amigos o programa da semana, afinal isso ajuda bastante a gente. Também somos encontrados nas redes sociais pelo @éproibidoremar. No Twitter, a interação com a gente come solta e lá no Instagram também, além de ficarmos sempre de olho para fotos que vocês tiram da gente no estádio. Tamo ligado aí que vocês se amarram aí no nosso trapo. Hoje divido esse espaço virtual com o nosso chefe de departamento de comunicação e mídias, jurídico e também estagiário, Hugo Tatti. Dá seu alô, camarada. Salve, salve, Dian, salve nossos ouvintes. Agora, essa apresentação aí não tem nem palavras, né, cara? Substituindo o Carvalho aí à altura, Dian e seus divaneios. Saudar também os meus camaradas de bancada. Hoje com um convidado aí mais que especial, que eu não vou falar o nome para não dar spoiler, mas desde já queria dar os parabéns aí. Vou dar só um pequeno spoiler, por favor. Dar os parabéns aí pela participação tanto na série, né, do Herdeiros de Chico Guanabara, como pela participação também no Boteco Brahma Tricolor. Vou fazer aqui a propaganda também. Vai que um dia a Brahma patrocina esse nosso podcast Mequetrefe. É isso, vamos que vamos falar do melhor assunto do mundo, que é o Fluminense. E além dele, temos a pessoa que é veterano e calor ao mesmo tempo desse que vos fala. O caçula do podcast. Manda ver, Jonathan. Fala, Dian. Olá a todos e todas. Esse novo apresentador aí com todo carisma na entrada. Fala, Hugo. Fala, convidado, que também não vou dar o spoiler. Como eu falei da outra vez, né? Quando eu tô escalado no podcast, o Fluminense vai lá e ganha. Então, eu vou continuar sendo escalado para ver se a gente ganha as próximas aí. E vamos lá, vamos trocar ideia sobre um assunto aí que tá na pauta do dia, né? Tá todo mundo comentando. E é isso aí. E por fim, o homem que deveria estar no gol do Fluminense, afinal, ele nada mais, nada menos é o Matheus Freegoals. Entenderam? Freegoals. Meu Deus. Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem está escutando. Cara, que apresentação sensacional, hein, Jean? É uma honra também estar aqui mais uma vez. Segunda vez que eu participo também e cara, assim como o Jonathan, segunda vez que eu venho, novamente vitória. Então, eu tô com um aproveitamento aí de 100% com a galera do É Proibido Remar. E vou te falar, cara, essa do gol é a primeira vez que eu escuto. Na verdade, quando eu trabalhava até na Rádio Bradesco Esportes, me chamavam de um repórter artilheiro, por conta de, né, gols grátis, free goals e tal. Então, e ontem lá no Boteco também eu escutei vários, né? Tipo, como... Vou falar o nome das marcas, porque é para trazer boa energia mesmo, para patrocinar aqui o podcast. Batata Pringles, Bala Frigels, enfim, a Friboi também. E já tô acostumado. E principalmente não podemos esquecer da Pizzaria Suburbanos, não é, Tati? Com certeza, nosso futuro patrocinador. Eles só não sabem ainda, mas um dia vai chegar lá. Dada a introdução do episódio, vamos aí começar com o nosso breve giro de notícias. Aconteceu bastante coisa aí nessa última semana envolvendo o Fluminense. A notícia, vamos dizer assim, mais quente em termos aí do futebol é a classificação do futebol feminino para a final. As meninas estão muito de parabéns, estavam ontem no Maracanã, inclusive cantando as músicas, torcendo pra caramba, e a nossa querida e ilustre convidada de outros episódios, Sharon, ainda meteu uma de tiktokeira lá, passa lá no perfil dela para dar aquele engajamento lá e ver a nossa comentarista da Flu TV passando um pouco de vergonha, porque não dá para só o Dian Monducci passar vergonha. Além disso, tivemos a definição da tabela do Carioca. A gente já sabe que o Fluminense estreia contra o Bangu, mas até esse momento, 22/11 de 2021, 8h05 da noite, ainda não temos data definida para o início do campeonato. Deve ser entre o dia 19 ou dia 26, salvo engano, é uma quarta-feira. E para coroar esse seleto grupo aí de notícias,
Para mim, acho que a maior produção que eu já vi sobre história e luta antirracista de um clube de futebol sendo publicado no YouTube. O maravilhoso primeiro episódio da excelentíssima ideia Herdeiros de Chico Guanabara, que teve, inclusive, a participação do nosso querido amigo Matheus Frigols, e que, assim, o Fluminense deu um show nisso, inclusive já aproveitando a oportunidade para falar dessas notícias e até da gravação disso aí, já deixo aí a bola pro nosso camarada falar. Pô, cara, realmente foi um convite sensacional, sabe? Foi um dos melhores convites que eu já pude receber na minha vida. Participar disso foi uma honra, né? Claro que é muito difícil a gente falar sobre racismo, principalmente racismo no futebol, que é onde envolve a nossa paixão comum, que é o Fluminense, né? Infelizmente, eu já escutei muita coisa, inclusive em arquibancada, pô, por que você tá vestindo a camisa do Fluminense se você é preto? Vai vestir a camisa lá do outro lado da lagoa, né? Para não citar o nome do rival. Então, cara, é muito triste, sabe? Então, ter o Fluminense trazendo esse assunto para a pauta e combatendo isso de uma forma cada vez mais forte, né? É um motivo de muito orgulho. E poder participar disso, poder participar e contar um pouco da minha história, contar um pouco daquilo que eu sei, e, sobretudo, também, né, o documentário que se chama Herdeiros de Chico Guanabara, que foi o primeiro torcedor da história, e não poderia ser diferente, ele era tricolor e era preto, né? Isso já quebra um paradigma muito grande de que o Fluminense tem na sua origem um clube racista, o que não é verdade. Assim como também a gente vem contando, né, ao longo dessa série, que vai ser exibida todo dia 20 de todo mês, tem a duração de 1 ano, né? A gente faz a defesa também institucional da verdadeira história do Pó de Arroz, que não foi um ato racista, e sim para defender um jogador do Fluminense preto do racismo que ele sofria, não só da torcida do América, né, que era o Carlos Alberto, não só da torcida do América, mas também de outras torcidas, como a do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, enfim. Ele sofria isso na pele, né? Então, a torcida do Fluminense transformou o que eu considero uma das festas mais bonitas que existem na história do futebol, num ato de coragem, né? Um ato antirracista, na verdade. Então, muito me orgulha poder fazer parte disso. E, Frigols, salvo engano, né? Você pode confirmar aí melhor pra gente. Apesar do episódio do documentário ser dividido em 12 episódios, ele já foi todo gravado, todo editado, apenas a divulgação que vai acontecer ao longo dos próximos meses, né? Isso, exatamente isso. O documentário já foi todo gravado, são mais de 70 participações, diversas pessoas falando também. Cara, tá sensacional, tá sensacional. Eu não assisti, né, tudo, eu assisti algumas entrevistas de algumas pessoas, até que foram gravar no mesmo dia que eu, mas eu não assisti o documentário, enfim, completo. Eu tô ansiosíssimo aí pro dia 20 de dezembro pra gente poder ver esse segundo episódio, que com certeza vai estar, sensacional. Eu nem sei dizer se vai estar melhor ou pior, porque para mim tá tudo tão bom, né? É um motivo de orgulho tão gigante, né, participar disso, que, cara, todo mês agora, dia 20, eu tô batendo ponto na Flu TV. Com certeza. E fica aí o aviso pra galera, não deixar de conferir os próximos episódios, porque tá muito bacana. Hugo, alguma coisa a acrescentar? Cara, sobre o documentário, sobre essa série, né, primeiro episódio, faço das palavras aí do Matheus as minhas. Realmente é uma produção sensacional, e aí parabenizar todo mundo que esteve envolvido, né, o Daniel Cohen, mas toda a equipe mesmo de gravação, que fez o roteiro, toda a produção mesmo. Realmente aquilo ali tem um valor histórico, inclusive, muito grande, né, cara? O Fluminense foi uma aula de história, trazendo a verdade, né, um lado da história que muitas das vezes a galera tenta esconder por desonestidade ou desinformação. Como o Matheus falou, traz também essa questão institucional. E aí uma coisa que o Xará, né, o Carvalho, fala muito é isso, assim, a história ela segue sendo escrita, né? Então, a partir do momento que a gente tem um clube lançando um documentário, uma série como essa, nesse momento, mostra que a gente tem hoje um Fluminense comprometido, não só por discutir, né, todo esse histórico, mas por estar agora se colocar numa posição de contribuir com a luta antirracista, né?
Então isso é muito importante, é pensar para frente também o que significa lançar esse tipo de série daqui para frente. É claro que muita coisa tem a se fazer ainda. Em relação ao feminino, porra, a gente sempre comenta como a gente fica feliz com o desenvolvimento desse trabalho, né? Vamos em busca aí de um título e é isso, estamos junto com as guerreiras aí do Fluminense, que é muito maneiro também de vê-las no Maracanã, né? Acho que isso é uma parada sensacional também. E sobre o Carioca, cara, como o Edu sempre fala, é aquele campeonato que não vale nada, mas quando começa vale muito. Ansioso aí para começar, para a gente começar a fazer aquelas viagens também doidas para os estádios aí pelo Rio de Janeiro. Aquelas viagens doidas, tipo ir para Bangu. Exatamente. Jonathan, complemento? Algo a mais? Discorda, concorda? Eu vou começar falando sobre o Carioca, porque senão depois vou esquecer de falar do Carioca. Por mim, todos os jogos do Carioca seriam fora de casa, porque eu acho que a maior graça do Carioca é você ir em tudo quanto é estádio, viajar para o interior. Infelizmente, pouco a pouco isso vai sendo tirado da gente, né? Alguns estádios já não tem mais estrutura, não tem mais refletores, não tem capacidade, e os bombeiros, não, aqui não pode, lá não pode, não sei o quê. E os clubes grandes pagam uma taxa absurda para a FERJ não reverte isso para ajudar a estruturar os pequenos. Esses dias eu estava vendo o Daniel Kaiser tweetando, né, que ele queria trabalhar no jogo lá no Leônidas da Silva, no Poncesso, né, e eu trabalhei do lado durante uns 7, 8 anos, passei todo dia em frente, aí às vezes passava nos fundos ali tudo destruído, porque botavam fogo em lixo ali atrás, o muro estava bem ferrado e tal, e sempre um portão aberto, a gente conseguia ver lá dentro do campo como é que estava o estado do campo. Eu até achei legal que a arquibancada estava legalzinha, mas o estádio ali deve dar umas 3.000 pessoas. Mas, pô, um estádio que eu gostaria de conhecer, nunca fui para Nova Friburgo. Infelizmente, Só estádio raiz também, né, Jonathan? nunca fui na Bariri. Infelizmente, parece que eu não vou mais nesses estádios. São poucos os estádios de times pequenos que são autorizados a ter jogo contra o time grande, né? Uma infelicidade, uma coisa que poderia ajudar a brilhantar o Carioca, o Campeonato Carioca, né? E fazer com que pessoas que moram longe do Maracanã, que moram fora da cidade do Rio, consigam ver os times, porque, pô, às vezes a gente vai jogar contra o Resende, Volta Redonda, às vezes vai jogar contra o Americano em Bacaxá, e aí nem a galera que é da cidade consegue ir assistir. Mas, enfim, já tô me alongando demais. Sobre o documentário, cara, é uma coisa emocionante, assim, em todos os sentidos. Porque, por um lado, eu lembro muito da conversa que a gente teve semana passada com a Ana falando que não basta ser dia 20, não basta ser um mês. E aí, claro, ela em off já tinha falado do documentário pra gente, né? Não tinha entrado no detalhe, mas já tinha falado que ia sair e tal. Então, ela de posse dessa informação. E agora a gente vê o Fluminense que vai passar esse documentário ao longo do ano. Eu acho que o Fluminense só pecou muito na divulgação, porque eu não vi em lugar nenhum falando sobre, fora das mídias do Fluminense, em lugar nenhum falando sobre o documentário. Eu não vi no Instagram do Observatório Racial do Futebol, eu não vi nada sobre o documentário. Então, quer dizer, o Fluminense realmente parece não ter passado release para a imprensa, não ter divulgado muito bem, ou a imprensa também não teve muita intenção de divulgar o documentário, mas me emocionou de diversas formas, não só pelo conteúdo, mas pelo Fluminense trazer pessoas da arquibancada, por muita gente que participou, que eu conheço, né, além do Frigol, também participou a Laila, que já esteve aqui, participou a própria Ana, que também já esteve aqui, participou outras pessoas que conheço de outras lutas de arquibancada, pessoas de torcida organizada, pessoas de diversos movimentos. Isso foi legal, que trouxe mais da base, né, não trouxe... tinha uma possibilidade de ser só, de repente, historiadores falando sobre o assunto, pessoas, né, estudiosas, mas trouxe realmente nossa arquibancada. E outra preocupação que a gente conversou aqui com a Ana era uma preocupação de tentar lavar a história, de ignorar o contexto histórico que o Fluminense surgiu um pouco depois de acabar formalmente a escravidão, né? Então, esse primeiro episódio deu um gostinho assim de que é o contexto que está dito ali, é a arquibancada do Fluminense que foge da parte aristocrática dos sócios ali e tal. Foi uma coisa muito bonita, muito, muito bem feita. A gente está ansioso para ver os próximos episódios. É isso aí. Então agora vamos para o nosso queridíssimo tema principal,
Nas últimas semanas aí saiu o Melão falando que o Fluminense já tem definido o seu técnico para 2022, que não é um estrangeiro, é um treinador experiente e, salvo engano, também é um treinador que ninguém imagina que o Fluminense contrataria. Mas isso também pode ser apenas um devaneio da minha cabeça e nunca aconteceu. Então, pensando nisso, a gente pensou em... Então, quem será que vem para 2022? Então, é um tema legal para se discutir, para pensar quais são os nomes, quem vem, quem não pode vir de jeito nenhum, e quais talvez até seriam aí uma boa oportunidade para a gente testar. Jonathan, nosso estudioso do futebol, da história do futebol, o nosso, vamos dizer assim, a nossa contratação ali direto da academia. Mentira, gente. Mas a pessoa que mais entende do assunto e que ficamos muito felizes de termos aqui, acho que nada mais justo do que você começar a tratar esse assunto aí com a gente. Primeiro falar sobre o Marcão, que ainda é o nosso técnico, né? Tipo, eu sou da opinião de que realmente precisa mudar para o ano que vem. O Marcão vem de 2 anos que ele fez bons trabalhos. Tem gente que fala, só fez bom trabalho por causa do Odair. Pô, beleza, mas e o time que ele pegou do Oswaldo, né? Então, tem muito mais do que isso, além de que o time dele, pós-Odair também, teve um aproveitamento melhor do que o Odair, né? Então, que o Marcão entende do assunto, ele entende. Eu acho que isso é meio que inegável. Só que não tá dando certo. Eu vi uma entrevista esses dias do Lisca, que vai ser um nome que provavelmente vai surgir daqui a pouco de novo, mas eu vi uma entrevista do Lisca falando, pô, tem momento assim que o que você está tentando não dá certo, você tenta mudar e daqui a pouco o técnico começa a se perder nas mudanças. Eu acho que falta muito pouco tempo no final do campeonato para ele conseguir ajustar de uma forma que dê para dar confiança pro ano que vem, né? Então, eu realmente acredito que tem que mudar, e aí é uma coisa que tem que se pensar também. O que vai ser do Marcão? O Marcão vai continuar sendo esse auxiliar que apaga incêndio? O que vale a pena continuar com o Marcão como esse cara? Ou se de repente ele quer alçar outros voos, também tem que ver a cabeça dele. É uma coisa muito interessante que provavelmente parece que vai acontecer agora no Manchester United, por exemplo, que eles também têm um ex-volante, jogador histórico do clube, como auxiliar, que é o Carrick, e ele vai assumir nessas partidas. Não sei se já assumiu na última, acho que não, a partir da próxima. Mas eles já falaram, não, o Carrick não vai ser nem interino até o final do ano. A gente está atrás de um técnico interino, que provavelmente o cara que eles querem é um cara que já está empregado. Então, eu compartilho dessa opinião do clube, de que é meio ruim você arrumar um técnico no meio da temporada, e que às vezes é bom você ter um cara para tampar o buraco até o fim da temporada, porque você não tem as melhores opções, porque estão empregadas, né? E o Manchester United mostra aí que uma solução diferente, né? Eles vão pegar um interino até o final do ano para eles não ficarem com o auxiliar, desgastar o auxiliar. Pode ser que seja o futuro do Marcão, pode ser que ele continue como auxiliar ano que vem. Um técnico é demitido, mas a opção não é Marcão, a opção é trazer alguém para ser o interino até o final do ano. É uma outra possibilidade que se abre aí. Mas falando sobre a possibilidade, pelas dicas que foram dadas, e é bom lembrar que quando soltam essas notícias, não são pessoas que estão certas, não são pessoas. Segundo a fonte, é um nome ventilado, é um nome muito bem ventilado. O que parece que existe é uma delimitação do que se quer ali. Não é um treinador do exterior, é um treinador que talvez tenha um pouco mais conheça um pouco mais o Fluminense e tal. E as dicas do nome fazem a gente pensar em Abel, né? Não é um técnico que eu particularmente goste muito, mas eu acho que é inegável que é um técnico extremamente experiente, vitorioso, que tem muito a ver com o Fluminense. Ele, na última passagem, ele fez um ano ruim em 2017, na minha opinião. Em 2018 ele tinha ajeitado, só que deu aquele problema, ele saiu Autuori, e aí ele saiu no meio da Copa, né? Mas, bom, é um nome que talvez a diretoria esteja pensando em trazer para ser aquele cara que vai absorver a porrada. Porque é um cara que tem essa característica, é um cara que tem nome. Eu particularmente, apoio as diretorias que buscam nomes
inovadores, seja estrangeiro, seja um nome que está crescendo, porque eu acredito que o clube tem que saber analisar o trabalho dos técnicos, independente do cara ser experiente ou não. E a gente está no momento de transição, até no grupo a gente levantou outro dia as idades dos técnicos das primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que são brasileiros, né? Tirando o Abel, tirando o Vojvoda. E quando você pega Cuca, Renato Gaúcho, treinadores batendo nos 60 anos, você tem o Barbieri ali como exceção. Quando você vai e pega no Campeonato Argentino, a idade dos técnicos que estão lá na frente é tudo o Galhardo, que tá, sei lá, 8 anos no River, mas ele começou com 38 anos, então o Galhardo ainda é novo. Todos os técnicos, quase todos ali tem menos 45 anos, só o do Vélez, que é o Pellegrini, que eu acho que tem 50. O resto tudo com menos de 45 anos. Então são coisas que a gente tem que pensar na renovação do nosso futebol. Muitos técnicos até que não foram jogadores de futebol. E eu acho que isso é interessante para o Fluminense, só que a torcida não aceitaria muito bem, e a gente já teve algumas tentativas como o Roger, o Odair foi uma tentativa de um cara um pouco mais novo que deu certo, teve a tentativa com o Diniz, o Fluminense parece que vinha tendo esse padrão, mas todos eles acabaram saindo, e agora o que me parece é que tenta quebrar um pouquinho esse padrão, só que como é que o Fluminense vai quebrar esse padrão de um técnico mais novo e inovador, sem trazer ninguém de fora, e aí vai quebrar, vai buscar um cara mais experiente, mas quem que tem de experiente no mercado brasileiro? A maior parte dos experientes já se queimaram, já Vanderlei Luxemburgo já esquece, sabe? A maior parte se queimou, sobraram poucos. Então eu não vejo muitos nomes para a diretoria puxar de um treinador mais experiente e cascudo, além de Abel Braga. É o que eu interpretei com os papos que surgiram por aí. Assim, pensando até nisso que você falou, né, eu acho que o estilo de técnico que o Fluminense tem contratado tem sido um perfil que tem um estilo de jogo mais conservador, né? Um estilo de jogo ali que não enche os olhos, mas que de uma certa forma tende a dar um pouco mais de estabilidade e segurança. Não são times muito arrojados. Teve a saída ali do Diniz e tudo mais, e é quando o Marcão ele começa o trabalho dele ali depois da saída do Diniz, do Oswaldo, tentando ali uma coisa mais, um meio termo entre o não arrojado e aquela ideia de ter um pouco mais de posse de bola. Quando vem o Odair, o clube vai para um futebol bem menos arrojado, mas extremamente eficiente, que quando começou a dar resultado, deu resultado. Depois disso, a gente tem a contratação do Roger, que para mim é da mesma escola, mesma filosofia de jogo do Odair. E olhando essas informações, incluindo nisso que você falou, o Abel também tem um estilo de jogo parecido com esse. Se a gente pegar o time, por exemplo, de 2012 do Fluminense, o time de 2017, o time de 2017 era um pouco mais leve, mas ainda assim não era um time, tirando exceções, uma partida pontual a outra, como aquele baile que a gente deu contra o Vasco e tal, de uma forma geral, era um time mais de se defender, sair, fazer o dele ali simples, sem se arriscar muito. E a gente pode até pensar que isso pode vir numa questão de, se o Fluminense não tem dinheiro para se arriscar no mercado, você tem uma filosofia de jogo mais, vamos dizer assim, mais conservadora, justifica a sua ideia de fazer as coisas um pouco mais contidas nesse momento, para depois você abrir mais. É pelo menos como eu leio, né? Então, trazendo só mais esse complemento aí em relação ao Abel Braga, porque eu acho até que o perfil dele conversa com o perfil de contratação que o Mário Bittencourt e o Angione têm tido aí nos últimos anos. Mas aí, enfim, cortei aqui a vez. Frigos, era para você ter a palavra aí, dar um pouquinho aí do seu palpite em relação aos novos treinadores. Acha que vai ter outras pessoas, outros nomes? Tá, vamos lá. Para começar, eu queria trazer uma sugestão aí, que eu acho que vai ser unanimidade. Eu acho que a gente pode efetivar o Ailton, tá, como treinador do Fluminense, porque ele tem uma incrível marca de 100% de aproveitamento. São 2 jogos e 2 derrotas, então acho que realmente é o nome certo. Brincadeiras à parte. Cara, sobre o Marcão, eu acho que o Marcão ele tem potencial, ele tem boas ideias, ele sabe fazer uma gestão de grupo muito boa, né? Ele tem
por mais, assim, ele tem um perfil boleiro que é diferente do Renato Gaúcho, né? Mais por característica pessoal. Mas se a gente for analisar os números do Marcão propriamente dito, né, em 59 jogos, pô, o cara ele fez 25 vitórias, teve 17 empates, 17 derrotas, né, então ele tem um aproveitamento de 52%, né, até agora no comando Fluminense, isso juntando todas as suas passagens. Eu não acho o Marcão um técnico ruim, mas eu concordo com a fala do Jonathan de que quando a gente precisa mostrar um maior resultado, principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o técnico ele acaba se perdendo um pouco meio que nas ideias. E eu acho que o problema do Fluminense hoje, especificamente, é muito mais de elenco do que de gestão, assim, do que de técnico. Tá? Eu não estou defendendo o Marcão para o ano que vem, que isso fique claro. Eu concordo que a gente deve sim buscar um treinador, né, um outro treinador fora. E sobre o que vai ser do Marcão, cara, eu não lembro quando ele foi efetivado se haveria essa condição, porque eu lembro que num bate-papo em algum lugar, eu não sei se foi numa coletiva do Mário, ou se foi alguma outra entrevista, que ele falando assim, poxa, a gente não efetivou o Marcão porque a gente chegou até a conversar com ele, especificamente falando, olha, se eu botar você no cargo de treinador, você estará sujeito a uma possível demissão, né? Caso, enfim, o time não for bem e tal, você não cumpre as expectativas. Ou você continua nesse cargo de auxiliar técnico permanente, beleza, né? Os jogos que a gente entender que você precise levar o time, você vai levando, e aí a gente contrata um outro treinador. Com essa efetivação, aí, desde a saída do Daí, que a gente tem, do Roger, desculpa, a efetivação mesmo do Marcão, né, eu não sei como é que seria esse cenário. Tá? Então, esse é uma outra bola aí que eu acho que é importante a gente tocar. Né? Eu não sei se teria essa possibilidade do Marcão voltar a ser um técnico permanente, um interino, né? Enfim, como é que se daria isso dentro do Fluminense? Pensando em alguns nomes, falando de Abel Braga, se você falar de identificação com o clube, eu acho que ninguém é melhor do que ele. Pô, o cara foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, jogou no clube, ele ama o Fluminense, é tricolor, ele ama o Fluminense, né? É bastante identificado com o clube. Mas aí eu bato de novo na tecla de que a gente precisa ser inteligente na hora da montagem do elenco também. O scout do Fluminense ele faz um trabalho muito interessante, né? De alguns perfis de mapeamento de jogadores, enfim. Mas eu acho que o que a gente não consegue, até também muito por falta de grana também, é fechar alguns nomes, né, que a gente espera. Mas eu também acho que falta um pouco ainda de ousadia, porque de fato, mesmo com a ausência de dinheiro, tem certas coisas que eu acho que a gente precisa arriscar. Até porque o carro-chefe do Fluminense é o futebol, e o futebol traz mais dinheiro. Então, para mim, eu fico até com eu mesmo fico me contradizendo em muitos argumentos quando eu começo a pensar em diversos pontos, né, com relação a isso. Eu pego muito pensando no Horta, né, falando que, cara, você precisa investir, você precisa gastar, porque o futebol dá retorno, né? Então, se você não abrir o cofre, você não ganha título, e título traz dinheiro, enfim, enche estádio e todas essas consequências que a gente traz. Então, eu acho que a gente poderia, antes de claro, antes de pensar em formação de elenco, dar uma olhada com carinho. E aí eu trago alguns nomes, né? Além do Abel, cara, um técnico que eu gostaria muito, muito de ver no Fluminense era o BKSS. Muito. Gosto do estilo de jogo dele. Comecei a acompanhar ele tem uns 2, 3 anos, assim, atrás. Não, tem uns 2 anos, acho que foi desde que ele eliminou o Flamengo com o Racing. Me chamou a atenção, antes disso eu não conhecia. Eu comecei a acompanhar os trabalhos dele. Nessa última temporada ele ficou com Defensa e Justiça, né? E, cara, eu gosto do estilo de jogo dele. Eu acho que é um cara que pensa o jogo. Enfim, eu acho que seria um bom nome, mas eu nem tenho esperança para isso, porque eu sei que não vai vir nenhum treinador estrangeiro. E que, para mim, é uma outra teimosia assim, desnecessária, né, da diretoria atual do Fluminense. A gente não tem que se prender se o cara fala português ou fala algum outro idioma, e sim a capacidade que ele tem de poder assumir o time do Fluminense. Sabe? Então, eu acho que a discussão vai um pouco além de contratar um treinador estrangeiro ou não. Mas, enfim, pelos indícios até que a gente vem vendo, eu concordo com o Jonathan de que talvez a gente tenha o retorno do Abel Braga aí no Fluminense para a próxima temporada, sim.
Não, isso que você falou, cara, em relação aos estrangeiros, né, uma informação que eu acho que é interessante da gente pensar é que a gente nem olha o dar certo ou dar errado nos estrangeiros, né? A gente escolhe os casos que deram certo e os casos, se quiser falar bem disso, e os casos que deram errado, se você quiser bater nessa tecla. E tem eu vejo uma questão que envolve os técnicos estrangeiros, né? E isso daí é mais uma opinião um pouco embasada com coisas que eu já ouvi, que entra um pouco na questão do, da formação educacional do brasileiro em relação a outros países, né? Então, você pega o perfil argentino, o cara pega, por exemplo, números do PISA, né, do Chile, Argentina, são números relativamente melhores que o do Brasil. Você teve um investimento forte em educação básica, de qualidade e gratuita na Argentina, e anos depois você começa a ter técnicos de ponta. O técnico que sai da Argentina, ele não vem para o mercado brasileiro, ele vai para a Europa. A Europa, da mesma forma que a Europa olha os craques brasileiros nas categorias de base daqui, ela olha os técnicos que estão dando resultado lá na Argentina. E a quantidade de técnico argentino na Europa fazendo ótimos trabalhos é surreal. Então acho até que eu acho até que o argumento nem precisa ser em relação não, por que não contrata argentino? Por que não contrata mais? Por que a gente forma tão mal técnicos aqui no Brasil? O que realmente impacta ali? E como o Fluminense poderia ser, talvez, um percussor, né? Esqueci a palavra que eu gostaria de usar, mas como ele poderia ser um pioneiro, como ele é no futebol, também nesse debate em relação à formação de técnicos aqui. Então, acho que dá para a gente complementar sobre isso e não ficar só naquele coisa de eu quero estrangeiro, não, eu não quero estrangeiro. É nítido que existe uma defasagem. E como a gente pode fazer isso? O Fluminense pode ter um papel importante nisso. Porque eu não vejo os outros clubes puxando essa conversa. Eu queria falar rapidinho sobre isso, porque nessa semana eu discuti num grupo sobre essa questão, e aí surgiram umas teorias de por que o argentino costuma treinar, é mais comum ter técnico argentino na Europa e tal, e falaram questão da língua e tal. Só que essa questão educacional explica muita coisa, né? Você pegar qual foi o tempo de transição do Galhardo como jogador para virar técnico do River, né? E outra questão é que também tem uma questão de adaptação na Europa, porque muitos desses técnicos argentinos eles já viraram técnicos na Europa, então quer dizer, o cara se aposentou e ele continuou morando lá, o brasileiro costuma voltar com muita frequência para cá, são poucos, talvez o Ricardo Gomes tenha começado como técnico na Europa, eu acho que o Silvinho começou, mas quando você pega o Pochettino nunca treinou um time argentino, o Pochettino começou na Europa e ficou lá, se não me engano o Bielsa ele começou também na Europa, tem um monte de técnico argentino que já começa na Europa, né, então tem muitas questões aí e com certeza a gente sabe que a educação argentina é melhor e o próprio campeonato argentino é a prova do que a gente está falando, né? Quantos técnicos, qual a idade dos técnicos argentinos que estão se destacando lá? O técnico do Colón foi campeão, o Matheus falou do Defensa e Justiça, que está exportando um monte de técnico para cá, né? O BKSS não seria o primeiro, porque já veio o Crespo, campeão pelo Defensa e Justiça, o Voivoda também treinou o Defensa e Justiça, mas o Defensa e Justiça tem o BKSS, mas o Tajeres tem o Medina fazendo um trabalho absurdo lá, tem esqueci o nome do Colón, também um técnico jovem que está fazendo um trabalho, tudo técnico jovem, não sei nem se o Medina foi jogador de futebol, não sei os outros, mas jogadores que fazem a transição muito rápido para ser técnicos, isso é uma coisa que a gente vê demorando muito aqui no Brasil, um cara para virar técnico aqui no Brasil ele demora muitos anos e às vezes fica tomando pancada, o que a gente lembra muito bem que era o Renato no início como técnico, quantos anos o Renato Gaúcho demorou para ser considerado um técnico realmente de qualidade, né? Para mim Então a continua a transição mesma talvez coisa. seja Não mudou para nada. muitos continua a mesma coisa. Para mim melhorou, mas não melhorou isso tudo. Mas demora muito, né? A transição, a adaptação do jogador para virar técnico aqui. E, sei lá, me parece que são poucos que aparecem assim, que se aposentam e a gente sabe, pô, esse cara vai virar um bom técnico. É meio raro, assim. Cara,
Eu vou passar aqui a palavra pro Tati, que ele tá muito caladinho, tá tímido hoje. Acho que o excesso Nada, de pô. fotos que tiraram, o excesso de fotos que tiraram do nosso trapo, acho que deixou ele um pouquinho se achando. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais contido aqui para não parecer. Mas Não, antes pô, de passar a bola, tô aprendendo com vocês aí, porra. O Jonathan sabe tudo. Já falou meia dúzia de técnica aí que eu não sei nem quem é, mano. Mas mas antes do Otávio falar, eu queria já trazer um assunto para tona que aí ele já emenda também nessa resposta. A gente está falando muito aqui de diversos nomes, né? Pô, gringos e nacionais também, e a gente está falando de todos esses caras que foram ex-atletas, né? Em momento nenhum a gente, acho que isso também é uma cultura nossa, né? A gente dá crédito também àquelas pessoas que não foram jogadores, né? Os caras que não foram jogadores de futebol e que podem sim ter boas ideias e ter. E aí, isso eu falo porque eu tenho até um amigo que ele tem vontade até de fazer o curso da CBF, né? De capacitação de técnico, só que é caro pra cacete. É muito dinheiro. Cada certificação sei lá, muitos R$ 1.000, sabe? E para você chegar na certificação nível A, sei lá, eu vi um tempo atrás, agora eu não me recordo, posso, no meio da discussão, dar uma olhada aqui, mas é praticamente o dobro ou o triplo, enfim, da primeira certificação de nível C, né, que é um técnico de terceira divisão. Então, assim, eu acho que a gente também se prendeu na ideia de que, cara, um possível técnico bom, ele precisa ser um ex-jogador de futebol, sabe, um cara que se aposentou. Eu também não vejo isso, eu não compartilho muito disso e, sendo muito sincero, nesse exato momento também eu não estou conseguindo pensar em um cara que não foi jogador de futebol e que foi um bom técnico, mas eu acho que isso também passa muito pelo que o Jonathan estava falando, da renovação, né? Dessa renovação de técnicos, enfim. ó, informaçãozinha aqui, ó, um técnico muito vitorioso que nunca foi jogador de futebol foi o Parreira. Boa. E um Excelente menos ponto. vitorioso foi o René Simões. Se não me engano, ele jogou base e depois já começou a estudar para ser treinador. E assim, o que eu queria falar antes até de passar, eu acho que a gente se prende muito ao técnico brasileiro no perfil do jogador e não no perfil de treinador, né? Então, assim, a gente pensa no cara que o jogador, ele quando ele vai virar treinador, se é um cara famoso, ele já vai logo para um time grande, né? O Dunga nunca tinha treinado uma equipe, foi técnico da seleção brasileira, saiu de lá para treinar o Internacional e voltou para a seleção brasileira. E depois disso, acho que ele não pegou mais nenhum time. E o certo seria, né, pensando em como você faz para chegar no mais alto patamar assim da carreira, normalmente você vai pegando experiência, né? A pessoa, tirando herdeiros, filho de gente rica, essas coisas assim que a gente já sabe, mas em média as pessoas começam como estagiários, aí viram analistas, supervisores, coordenadores, aí chega ali no cargo de gerência, pega uma maturidade, vai estudando ao longo do caminho, se especializando, fazendo um mestrado, um MBA, doutorado, enfim. E com o jogador de futebol, a gente tem muito aquela coisa ali do... o cara sabe. Não, o cara viveu aquilo ali. O cara, e aí jogador entende melhor do que todo mundo. Entende algumas outras coisas que um cara que não é jogador não vai entender, como vestiário, como questão de motivação. Mas eu sinto falta, sim, desse processo de desenvolvimento dos treinadores e isso que você falou, né? Quando a gente pensa como o Fluminense poderia ser pioneiro numa nova safra de ótimos treinadores. O Fluminense investe no pessoal da categoria de base para ir aprimorando e chegar naquele patamar? Eu realmente não sei, é só uma pergunta sem resposta, mas que eu acho que são coisas interessantes a gente saber e entender um pouco mais do trabalho, né? Hoje o futebol ele tem uma pegada mais científica você tem uma cacetada de artigos científicos sobre o assunto, você tem muita coisa sendo produzida na literatura sobre tática de futebol, já deixou de ser muito aquela coisa individual ou da arte do jogo, né, da ginga, passou a ser uma coisa mais coletiva, uma coisa ali mais, entre aspas, um xadrezinho, e que você precisa se atualizar e precisa saber. E você não vai pegar e saber disso da noite pro dia, não vai ser só jogando bola. Você precisa se inteirar do assunto, você precisa entender. Então, acho até que a gente tem formado bons analistas de futebol. A gente teve aquele agora que foi para trabalhar no RB, que eu esqueci o nome dele. Enfim, também não vou falar o nome não, que é torcedor do time de Remo. E a gente tem o Ícaro, que acho que é torcedor do Vitória.
Nas redes sociais a gente vai vendo ótimas pessoas aparecendo, e talvez sejam essas pessoas que daqui a uns 10 anos, talvez, estejam até à frente dos clubes, podendo tomar decisão e até trazendo mais essa coisa atual da gestão, do conhecimento gerado sobre futebol para ser aplicado no campo. Já que a gente está, vamos dizer assim, eu vejo pela idade dos técnicos que a gente tem hoje de ponta, a gente está meio que sem ter contato com... A gente não tem eu não vejo a gente tendo uma transição para uma próxima geração. Então, talvez quando a próxima geração chegar, ela já chegue trazendo algo novo, já que você não tem esse gradiente, né? Saindo do velho para o que está por vir. Então, talvez sejam ótimos nomes que venham aparecer aí. Mas, enfim, Tati, deixa aí a vergonha de lado, fala um pouquinho aí pra gente. Cara, pensando objetivamente, eu acho que o Jonathan começou muito bem quando ele fala que a gente precisa analisar o trabalho do Marcão, né? Porque o Marcão hoje é o técnico do Fluminense, e a gente pensar, quando a gente traz como tema técnico para 2022, necessariamente a gente precisa fazer essa avaliação, né, sobre o Marcão como técnico, porque discutir se o Fluminense tem que trazer alguém ou não depende dessa avaliação se o Marcão seria uma opção para ano que vem ou não, né? E aí eu acho que é meio foda, porque eu tendo a concordar com o Jonathan até, de achar que o Fluminense precisaria contratar realmente um técnico, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em termos de aproveitamento de número, acho que o Frigos até trouxe um pouco disso, abarcando todo o trabalho do Marcão, né, as várias passagens, me causa uma certa dúvida, assim, porque pegando a informação de que o Fluminense não vai trazer um técnico estrangeiro, né, então me limitando ao mercado nacional, as opções são muito ruins, assim, né? Acho que tirando Abel Braga, que talvez é um cara que tem muita identificação com o Fluminense, enfim, é um cara vitorioso. No geral, assim, as opções que a gente tem, a gente até brincou, né, Jonathan, no nosso grupo interno, porque tem uma matéria do Lance que traz aí mais de 30 nomes de técnicos brasileiros livres no mercado. E assim, uma listagem que vem de Levir Coupe a Celso Rotti, Geninho, Marcelo Oliveira e companhia. Então, assim, são nomes muito ruins. Então, assim, acho que quando a gente pensa em número, em aproveitamento, o aproveitamento do Marcão nessa passagem atual é de 55%. Assim, são poucos técnicos que têm trabalhos consistentes, né, porque o Marcão não é só nessa passagem que ele tem mais de 50% de aproveitamento. Nas outras, ele, inclusive, acho que pós-Odair, o aproveitamento foi até bem superior a isso. E nesse aproveitamento atual, esse 55%, por exemplo, que o Frigos falou aí, agora foram 19 jogos, que significam um turno. De 57 pontos, o Marcão conquistou 31, né, que dá esse 55% de aproveitamento. Se em um turno a gente ganhou 31 pontos, a gente fazendo, obviamente, uma dobra um pouco irresponsável, daria 62 pontos, que é uma pontuação de Libertadores, entendeu? Então, assim, a gente vê, porque eu acho que a gente vê realmente que é um time que tem muito problema tático, que tem várias falhas, realmente não é um futebol vistoso, tem muitos problemas, mas em termos de resultado é isso, assim, 62 pontos levaria a gente para Libertadores. Então o Marcão hoje tem uma pontuação de Libertadores, sacou? E aí quais as opções que a gente tem no mercado hoje que tem trabalhos consistentes? E aí, trazendo uma reflexão, eu tenho bastante curiosidade também de ver o Marcão iniciando um trabalho, né? Porque não é uma coisa que a gente viu ainda. O Marcão nunca teve ainda a oportunidade no Fluminense de, sendo na posição de técnico, um cara que vai conduzir, por exemplo, a montagem de um elenco. Né? Isso não significa que ele não tenha participado da montagem dos últimos elencos, até porque, como auxiliar, ele participava das reuniões com o Odair, com o próprio Roger. Eu fico realmente curioso, porque eu concordo com o Dian nesse ponto, de que hoje eu acho que o problema do Fluminense é muito mais de elenco do que de comando técnico. Vou dar um exemplo. Último jogo contra te interromper, Otávio. O aproveitamento do Marcão pós-passagem do Odair foi de 62,67%. Aí, um aproveitamento muito bom, cara. E aí, assim, pegando o jogo contra o Juventude, por exemplo, cara, a gente tinha sem Luiz Henrique, sem Gabriel Teixeira, né? 2 moleques da base que não jogaram, não estavam em condições de jogar. Quais as opções que tinham pro Fluminense? Era isso, Luca, Gustavo Apis,
é o que tem no nosso elenco hoje. Sim, eu acho que falta um cuidado, e acho que aí a gente pode criticar o planejamento, talvez, da montagem do elenco, mas eu acho que falta esse cuidado do Fluminense, de fato, investir e trazer jogadores para a formação de um elenco verdadeiramente competitivo, entendeu? Eu acho que, enfim, é um pouco dessa opinião. Eu tenho bastante curiosidade de ver o Marcão iniciando um trabalho do zero. Ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação também, porque a nossa torcida, tenho certeza que se o Marcão não tem um desempenho satisfatório, a gente tem grandes chances de queimar aí um grande ídolo na nossa história. Mas é isso, assim, só para finalizar um último ponto que eu queria trazer, vocês até citaram a possibilidade do Fluminense trazer talvez um técnico mais experiente, né? E eu acho que é super entendível, assim, se o Fluminense optar por um técnico desse porte, assim, um técnico com mais bagagem, um técnico mais cascudo mesmo. Eu acho que isso chegou até a ser ventilado aí nas redes sociais, porque o Fluminense vive um momento muito difícil, né? Um momento financeiramente falando bem difícil e uma década de merda, né? A gente ganhou aí a Primeira Liga, que eu considero como título, isso chegou a ser uma treta aí também nas redes sociais, mas isso não exclui o fato de que a década foi muito ruim. E aí o Fluminense vem de algumas tentativas de técnicos mais novos também, e eu consigo compreender uma possível escolha de um técnico mais experiente e até mesmo com mais identificação com o clube, como é o próprio Abel Braga, né, que além de ser vitorioso, ser um técnico experiente, ele tem essa identificação com o Fluminense. Então o Fluminense, com essa dificuldade de montagem de elenco, né, uma dificuldade financeira mesmo de ir ao mercado, eu acho que talvez nesse momento um técnico mais experiente, com mais bagagem, seja também um técnico que consiga aguentar melhor a pressão, assim, a pressão que é natural e é legítima, e que bom que ela existe por parte da torcida, né? Mas, enfim, jogar a bola para os camaradas, eu só queria antes, a gente abriu nos comentários do nosso Twitter para algumas opiniões. E aí tivemos alguns comentários aqui que eu vou trazer e depois a gente passa a bola. O primeiro comentário foi do Paulo Vilardo, inclusive camarada aí da Fanfarra, parceirão nosso. Ele falou: se for para continuar na mesmice de sempre, prefiro deixar o Marcão e procurar bons auxiliares. Certamente teremos mais frutos dando mais suporte ao Big Marco que trazendo um meia-boca qualquer. E o outro comentário foi do Gilson, grande Gilson também, sempre acompanha a gente. Ele comentou: apoio a permanência do Marcão e marquei vocês num fio a respeito de uma sacada interessante do Gabriel Amaral sobre o Marcão. Temporada passada e agora o Gabriel Amaral fez um paralelo entre essas duas passagens do Marcão também, com alguns números interessantes. Foram esses dois comentários aí que a gente teve, os dois principais comentários que a gente teve no Twitter. Aí jogo a bola para vocês aí. Permita discordar de você. Claro. Eu discordo um pouco na questão o elenco, beleza, mas o elenco do ano passado também não era grande coisa. E o time titular, foi até um amigo meu falou isso comigo, eu puxei aleatoriamente uma escalação de um jogo do ano passado, e aí foi um Fluminense e Botafogo. Eu fui ver a escalação dos 11 jogadores titulares naquele dia, só o Nenê não tá mais no Fluminense. E agora a gente jogando com 3 volantes, né? Então põe ali o André, que não jogava. Então, e que na verdade a gente está ganhando aí, porque o André é um grande jogador. Então o time titular em si, a gente tem o mesmo treinador treinando os mesmos jogadores. Alguns não estão por opção ou por lesão, que nem Egídio, Lucas Claro e tal. Mas o time titular é o mesmo, né? Eu acho que nas pontas a gente teve uma junção aí de azar com algumas lesões. O Caio Paulista ficou lesionado um bom tempo, voltou agora, voltou mal. O Arias não encaixou exatamente. Vou complementar mais, mas para manter no assunto, volta daí, Hugo. Não, eu ia só respondendo, já que você discordou, a gente, depois qualquer coisa a gente se resolve 5 minutinhos de porrada, sem perder a amizade. O que eu ia falar assim, é porque exatamente o time, mesmo você falou do ano passado, o time que também, enfim, tinham vários problemas no elenco, mas eu acho que eu acho que time que tem essa característica de posições muito deficitárias e tal, tá mais suscetível a ter oscilações, tá ligado? Eu acho que em alguns momentos pode ser que dê certo pra caralho, em alguns outros momentos, talvez não. Eu acho que é isso. O Marcão, por exemplo, tem um aproveitamento no Maracanã excelente. A gente não perde no Maracanã. O último foi contra o Fortaleza, mas se você pegar o apanhado de jogos no Maracanã com o Marcão, a gente não perde muito pouco comparado ao número de vitórias, sacou? Por outro lado, jogos fora de casa, a gente tem um desempenho horrível.
Enfim, eu só acho que exatamente colocar o Marcão nessa posição de sempre tapa-buraco e sempre tapa-buraco com elencos que apresentam problemas evidentes é um fator que a gente precisa analisar, sacou? Eu acho que é isso, assim, é um fator que a gente precisa analisar e por isso que eu trouxe esse gancho também de querer ver o Marcão protagonizando esse processo de montagem do elenco, sendo o principal responsável na condição de técnico, por isso, junto com a diretoria, obviamente. Eu acho que o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado, assim, de modo geral, porque depois que a gente perdeu o Evanilson ano passado, a gente ficou com problema na reserva de centroavante, a gente ficou com problemas em diversas posições, o Dodge foi embora, a gente conseguiu arrumar, a Dodge foi ano passado, a gente conseguiu arrumar outros jogadores na base para suplantar, a gente perdeu o Marcos Paulo, a gente perdeu vários jogadores e a gente foi conseguindo mais ou menos ali dar um jeito. O problema, para mim, tem uma questão que é muito complicada a gente definir. O que é objetivo, o que é subjetivo quando a gente analisa o trabalho de um treinador. Por isso que eu acho que não dá para um presidente de um clube chegar lá e falar, olha, o trabalho é ruim ou o trabalho é bom, a não ser que seja a longo prazo, e aí obviamente você pode pegar de forma objetiva, mas num curto e médio prazo, você tem que ter alguém que entenda disso, que entenda de tática, que talvez seja o papel que o Autuori faz no Atlético Paranaense quando não está quebrando galhos de técnico, talvez seja como o Muricy faz no São Paulo. Eu acredito, eu vi até o René Simões falando outro dia sobre isso, que na Europa costuma ter esse papel desse cara, que é o diretor técnico, que não é aquele tipo o Angione, que está buscando o jogador, que tá fazendo essas negociações, mas o cara que sabe analisar realmente o que o técnico está fazendo, que muitas vezes é extremamente subjetivo. Então, o Marcão, na minha opinião, nos últimos jogos tem feito muitas besteiras, como esqueci agora qual foi o jogo que a gente ficou jogando bola para a área, o Juventude. A gente ficou jogando bola para a área o segundo tempo inteiro, que ele tirou todos os jogadores que se movimentavam mais e colocou jogadores que enfiavam mais a bola e botou o Abel de centroavante, que, foram 20 cruzamentos no segundo tempo, a gente não conseguiu fazer nada, a gente não aparece nos melhores momentos do jogo, simplesmente. Então, e ao mesmo tempo, quando a gente tinha o Diniz, a gente não tinha nenhum resultado. E durante muito tempo, a maior parte da torcida falava, não, mas o que ele está fazendo é muito bom. Falta a arbitragem não roubar a gente, falta a bola resolver entrar, faltam muitas coisas acontecerem. Então, e a gente viu de lá para cá o que foi acontecendo com o Diniz. Então, é muito difícil a gente cravar com base, não, porque o time está jogando bem, o time está jogando mal, ou o que vale, na verdade, é o resultado, porque às vezes o time só está jogando feio e o resultado está vindo, porque as coisas estão sendo bem feitas ali, de repente a marcação está ajustada, tal coisa está acontecendo, e não lembro se foi Às o vezes Dian. são detalhes, né? Às vezes são detalhes. Sim, eu não lembro se foi o Dian que puxou a questão também do futebol reativo, né, desses técnicos, que eu não acho que seja exatamente uma característica de treinadores mais jovens, porque muitas vezes o Klopp joga assim, por exemplo. Eu acho que o futebol até é uma coisa que o Marcão trouxe, que tem acontecido mais, de jogar com 3 volantes, de jogar sem o armador, que os volantes precisam... Eu vi hoje um vídeo de um cara falando sobre isso, sobre como os camisas 10 foram virando volantes. E aí você pega o Deco, você pega o Xavi, você pega vários jogadores desse tipo. Então você vê o Real Madrid com o Modric, com o Toni Kroos. Então os times estão jogando com 3 volantes e estão procurando armação a partir dos volantes. E a partir disso tem muito esquema reativo. O Roger é uma coisa que o Roger pressionava muito, que era uma coisa que eu acho que desgastava o time, mas você estar jogando sem a bola não significa necessariamente que você está jogando mal, e vice-versa. O Atlético Mineiro esse ano é um exemplo muito interessante. Quando o Atlético Mineiro joga reativo, quando abre o placar e recua um pouquinho as linhas, quando o Atlético Mineiro joga reativo, o Atlético Mineiro é absurdo. Os caras sobram muito, os caras fazem um contra-ataque, os caras fazem uma transição como ninguém. Eu até lembro que um conhecido meu, que é muito fã do Diniz, falou no Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, que o Atlético Mineiro acho que fez 4-1. Falou, o Atlético Mineiro teve muita posse de bola, pressionou e fez o gol no Atlético Goianiense. Só que o jogo foi assim, começou, o Atlético Mineiro ficou em cima, que é uma coisa que eu vejo acontecer muito no Abel, apesar dele jogar melhor reativo, quando ele precisa ter a posse de bola, o time do Abel não costuma produzir, e o Atlético Mineiro ficou em cima, não conseguiu fazer. Quando o Atlético Goianiense conseguiu ter a posse de bola, o Atlético Mineiro recuou as linhas, primeira bola que o Atlético Mineiro pegou, fez o contra-ataque, fez o gol, e o resto do jogo foram 4 gols de contra-ataque. Então,
eu acho que é muito subjetivo essas questões. Então, analisar o Marcão, estou analisando com base no que eu estou vendo ele fazer em campo. Algumas mudanças que ele está fazendo, está mudando completamente o time de uma coisa para outra. Ele começou com aquele 4-3-3, que na minha opinião era uma ideia interessante, a partir do momento que a gente tem ótimos volantes que fazem coisas diversas. Alguns chutam de longe, outros conseguem enfiar de bola, outros se movimentam muito bem. E depois ele muda por pressão da torcida, e aí ele joga no 4-2-3-1, depois ele puxa um 4-4-2, teve um jogo que o Iago jogou na ponta esquerda. Então eu acho que isso aí é a espiral, que às vezes um técnico que está à beira da demissão, ele começa a buscar as coisas e começa a dar problema, claro, que a gente sabe que pode começar ano que vem, começar do zero e ele começar tudo certinho e dar certo, né? Mas eu vejo muitos problemas aí de um técnico que começou a entrar numa fase de desespero, de procurar alguma coisa. Felizmente as partidas em casa estão dando alento, e começar a se perder. Isso aí também tem a ver com a experiência, né? O técnico mais experiente, ele sabe mais o que fazer nesses momentos. Sim, queria só trazer uma coisa que eu acho que a gente não falou hoje, que eu acho que é importante. Também não adianta você contratar um técnico para ele começar o trabalho no mês de janeiro, se você ainda vai esperar o técnico começar o trabalho para você contratar. Então eu acho que talvez se o Fluminense já tivesse trazer o técnico do ano que vem para esse ano como um auxiliar técnico, para fazer a transição com o Marcão no final do ano, já ir pensando no planejamento do ano que vem, eu acho que fosse até melhor, independente, não, quer dizer, eu acho que impactaria menos o nome se fosse feito dessa forma. Eu acho que o planejamento na contratação, tanto de jogador quanto de técnico, mas principalmente de técnico, atrapalha muito o nosso resultado e a nossa gestão de elenco, né? Porque ela começa na hora que já deveria estar tudo organizado, planejado, né? Tanto que esse ano a gente teve ali o pacotão de jogadores na véspera da Libertadores, né? O início do ano o Roger não testou os jogadores. Podem ter sido decisões do Roger, podem ter sido decisões estratégicas do departamento de futebol do Fluminense. A gente não tem como saber, mas eu sinto que o Fluminense ele espera demais virar competência, né, do ano. Deixou de ser 2021, virou 2022, agora eu vou começar a trabalhar para o 2022. Sendo que eu acho que tem que ser uma coisa cíclica, né? Então, quando você está chegando no final do ano de 2021, você já tem que estar pensando na próxima temporada. Mas o time ainda está brigando por Libertadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que o Fluminense ele se perde um pouco nessa questão do planejamento. E puxando nisso, né, eu quero saber se meus companheiros aqui têm alguma coisa adicionada sobre o papo. Eu acho que a gente até extrapolou um pouco o objetivo, né, que seria falar dos técnicos. A gente acabou até trazendo outros problemas que envolvem o cargo do comando técnico do Fluminense. Então, fazer aí um overview rápido aí do final, se alguém alguma coisa tiver para concluir. Senão, a gente segue a pauta. Cara, eu só queria, Dian, botar aqui, lembrar que o Carvalho que costuma apresentar, gravou um áudio aí para poder também opinar sobre o tema. Eu vou colocar aqui e aí depois a gente pode fazer essa rodadinha no final. Eu ia falar, tipo, cortar, que eu ia fazer, tipo, calma aí, estão me chamando aqui no ponto e tal, e ia dar coisa para ele. Só fazer uma transição para quebrar um pouco o papo e levar. Isso tudo vai continuar, tu sabe, né? Vou dar Não. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu, como vocês estão percebendo, não estou participando do programa hoje, por conta do mêsversário da Helena, mas eu não poderia deixar de fazer aqui a minha defesa antes que algum desses cornetas cometam a injustiça com o nosso querido Abelão. Eu, primeiramente, sobre técnicos, eu acho que não sei se deveria demitir o Marcão. Acho que é uma opção que não é das melhores. Se for para tirar o Marcão, tem que ser uma contratação de peso, de fato. Eu acho que manter o Marcão pelo que ele vem fazendo no ano passado, na última temporada e nessa. Mas se for para trocar de técnico, levando isso em conta, eu particularmente defendo a volta do Abelão. Aliás, eu, desde 2011, digo que desde lá ele não deveria nem ter saído. Seria o técnico aí mais tempo do mesmo clube de futebol no Brasil. É isso. Abraço, saudações tricolores. Nitidamente emocionado, né? Nosso amigo Carvalho ao falar de Abelão. De desinformação do episódio, né? Porque o Abel foi demitido, na época, na verdade, foi 2013.
Ele estaria verdade. desde 2011, mas, enfim. A gente precisa sempre trazer Acontece. Os disclaimers faz parte do roteiro. Agora, ele errou rude, né? Porque ele disse como se geral fosse criticar o Abelão. Eu acho que acabou que não encaixou direito. O Carvalho, reveja aí seus conceitos sobre nós. A gente também é Exatamente. fã do Abelão. Agora, que- ninguém citou um nome aqui, Renato Gaúcho. Porque é óbvio que ele vai perder a final agora no sábado. E é um nome que vai estar aí para jogo no mercado. Meu sonho é ver o Renato Gaúcho cantando a Rádio Pirata. Cara, sobre ele especificamente eu não sei, porque ele tem uma relação muito forte com o Celso Barros, né? E o Celso Barros, ele é nitidamente desafeto do Mário Bittencourt, então a gente ainda tem essas questões aí de esfera política, né? Então, Agora, que ia ser lindo o roteiro, dá até para fazer um roteiro de documentário, né? O cara perde sim. tudo pros remadores da Gávea, vem pro ano que vem, ganha Libertadores aqui. Olha que lindo. Pô, ia ser do caralho isso. Ia ser do caralho. Faria até assim, sentido, até com a cronologia, né, da história dele como técnico no Fluminense. Porra, já pensou resgatando... E eu não quero nem falar de ressuscitar Não. aí de ponto. E daqui a pouco eu vou falar Renato Gaúcho, vão trazer o Thiago Neves de volta aí pro Fluminense também. É complicado. Dever moral de ganhar essa Libertadores. Mas cara, eu acho que o Renato Gaúcho hoje, eu não sei se ele seria o técnico, pensando no que a gente tem de elenco hoje, eu não sei se ele seria o técnico para o Fluminense. Porque também tem muito disso, né? O casamento entre o estilo do time, né? Eu digo assim, de jogo, não só de jogo, mas as características mesmo dos próprios jogadores de time e tal, com um técnico como o Renato Gaúcho, que ele tem esse ar mais arrogante, prepotente. Eu acho que não sei se agregaria no vestiário o estilo hoje do Renato Gaúcho. Eu vejo, de fato, hoje como ele muito mais técnico lá do rival da Lagoa do que realmente como perfil para técnico de Fluminense. Hoje, se a gente for falar desses brasileiros assim mais medalhões e tal, eu apostaria sim em Abel Braga, que como a gente vem falando, ele vem numa recuperação muito boa, né, psicologicamente falando, fez um puta de um trabalho no Internacional antes de sair, né, para ir lá para o Lugano, se eu não me engano é o Lugano. Que eu também não entendi a demissão do cara, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e foi demitido. Ah, tudo bem, quem sou eu para julgar? Mas assim, eu acho que hoje, pro ano que vem, se não fosse o Marcão, eu apostaria assim no Abel Braga, e eu acho que é uma coisa que a gente está conversando aqui, cada um com as suas particularidades e opiniões, mas eu acho que um ponto em comum é que, de fato, o Fluminense precisa de uma espinha dorsal, no mínimo uma espinha dorsal boa, né, de jogadores bons, se são de nome, peso ou não, aí eu não sei, mas de bons jogadores, de uma espinha dorsal experiente, para poder fazer com que esse técnico consiga desenvolver um trabalho bom, né, ao longo dessa temporada de 2022 que a gente vai ter. Então eu acho que é muito, muito nessa linha, assim, que eu venho pensando. Beleza. E para encerrar o assunto, aquela perguntinha que ninguém estava preparado para responder, vamos lá. Ô Tati, quem você acha que é e quem você quer que seja o técnico? Quem eu acho que é? Quem você acha que será, no caso? Vai rápido, ó, bate bola. Será? Eu vou chutar. É pra chutar, depois a gente vai fazer um bolão, é isso? Pode ser. Eu vou chutar Dorival Júnior. E quem eu gostaria que fosse. Marcão. Continuar com o Marcão. Jonathan. Só pra levantar a polêmica, pra gente criar uma intrigazinha aqui. Bom, eu acho que é o Abel. E eu, como falei anteriormente, não gosto tanto do trabalho dele, mas respeito demais. Me vem na cabeça aqueles jogos contra Emelec que a gente ganhou e contra o Olímpia que a gente perdeu, que o time precisava pressionar um time em bloco baixo, não tinha criatividade, e eu acho que isso me marca muito no trabalho do Abel. Por isso que o Abel fica muito marcado por jogar bem fora de casa e de forma reativa, porque quando precisa ter a posse de bola, o time dele não consegue fazer muita coisa. Então eu acho que é o Abel o futuro técnico. E se parar a pensar da parte como gestão, assim, talvez o Fluminense esteja fazendo uma escolha interessante. Se eu estivesse no lugar do Mário, talvez eu pensaria da melhor forma também, depois de alguns técnicos mais apostas, trazer um técnico com mais nome para aguentar um pouco mais a pancada. Eu tô falando um pouco mais porque nessa última rodada aí eu fui privado das minhas falas, o Jean me pulou. E
Passou pro Hugo, depois passou pro Frigos, voltou pro Hugo, voltou para você e não passou por mim. Virou bagunça. Flu. Aí, e a outra pergunta era quem eu quero, né? Então, eu não tenho uma opinião muito formada, cara, porque eu sinceramente não consigo prestar tanta atenção no que um técnico tá fazendo aqui ou ali. E no Brasil eu tenho Sai do muro, Jonathan. no Brasil eu tenho muita dificuldade de achar um nome, porque pô, na primeira divisão olha os nomes assim, e todo mundo, primeiro que o Fluminense não vai pagar a multa de ninguém. Jonathan, se você quiser o Pepe Guardiola como técnico, você pode falar. Pergunta quem você quer, não quem você acha que. Quem você acha que você vai trazer, você já respondeu. Querer então quero o Cuca, eu quero o Galhardo, pô. Beleza, mas os dois ganham 1 milhão por mês. E aí? Mas a dinâmica é essa, é quem você acha e quem você quer. Tá bom, então quem eu gostaria era o Galhardo, claro, pô. O cara treina o River há 8 anos, tá sempre se reinventando. Pro cara conseguir um tempo todo tão grande assim, ganhando títulos e se reinventando, o cara tem que ser muito bom. E sempre trabalhou muito com garoto. Então, pra Xerém é perfeito, né? Mas, só alongando um pouquinho, alguns nomes... também por que eu não falo muito de nomes brasileiros, porque a lista que o Otati falou, pô, são 33 nomes brasileiros e todos, a maior parte é bem fraco, assim, muito complicado. Quando a gente olha para o exterior, tem alguns nomes que estão por aí, a torcida já falou um pouco de Heinze, fez um trabalho absurdo de reconstrução no Vélez, só que o Heinze ele foi para os Estados Unidos e ele saiu chutado depois de uns 5 jogos, alguma coisa assim, que ele teve problemas de ambiente, sabe? Porque ele regulava a água dos jogadores, sabe? Umas coisas assim que é complicado contar com um técnico desses. Tem o Pizzi, fez um ótimo trabalho no Racing também, também tá, se não me engano, ele tá sem emprego. O Antônio Gonzalez fez Antônio Gonzalez, já tô misturando as pessoas. O Antônio Oliveira é nome de argentino, a gente já puxa... Argentino não, é português, né? O Antônio Oliveira fez a base desse time do Atlético Paranaense, até o Nicão agradeceu ele pelo título, falando que ele foi parte importante, e ele pediu demissão, não sei se teve problemas particulares, não conheço outros trabalhos dele, mas o trabalho no Atlético Paranaense foi um trabalho mais ou menos, mas com algumas inovações que a gente viu assim em campo, e base desse time que chegou nas 2 finais, na Copa do Brasil e Sul-Americano, foi campeão da Sul-Americana. E tem alguns nomes argentinos que eu vou citar, não só argentinos, mas o futebol argentino que eu vou citar, porque eu não sei como é que é para tirar treinadores dos times argentinos. Não sei se a multa é muito alta, então vou citar alguns argentinos que vêm fazendo um bom trabalho. O Medina no Tajeres, um time que não tem tanta tradição, apesar daquela Comebol, mas Comebol não é título de quem tem tradição, né? O Medina, acho que está na segunda colocação, é um treinador novo, que também foi jogador de futebol, se aposentou pelo Nacional, já virou treinador em seguida, uruguaio. Tem o BKSS, já foi citado. O Lanús tem um treinador interessante, que ele treinou pela primeira vez o Lanús em 2008, e o cara tem 40 anos. Então já imagina com que idade o cara começou a treinar. Esse negócio que a gente está falando da Argentina, do pessoal começar muito cedo. E para finalizar também de lá, o Eduardo Domingues, treinador do Colón, que levou o Colón a um título nacional, que pô, também é uma coisa absurda. Então eu gosto muito de olhar esses treinadores que vão receber menos, porque eu cansei de ver na época da Unimed, vi uns medalhões ganhando 700, 600 mil, e o cara não fazia nada. Então eu gosto de pensar nesses treinadores com um pouco menos de nome, não vou pensar no treinador da Série B do brasileiro, acho que é um pouquinho demais, mas trazer um argentino, trazer um português, trazer uma galera de fora para dar uma revigorada, traz novas ideias de futebol brasileiro, e às vezes consegue trazer um cara que não é tão caro e que vai trazer algo que o brasileiro que a gente está acostumado aqui não está trazendo. Boa. Frigos, um momento aí, bate bola aí. Quem você acha que é, quem você acha que será e quem você gostaria que fosse o técnico aí para a próxima temporada? Cara, quem eu gostaria, eu fico com o BKSS, né? Como eu falei, eu passei a olhar o trabalho dele de uns 2 anos para cá, tenho gostado muito de ver o que ele está fazendo, o que ele fez também na época do time do Racing, no Defensa e Justiça. Apesar de eu também achar que vai ser Abel Braga, tá? Cheguei a pensar e olhar em Guto Ferreira, talvez, né? Pensando numa realidade mais de Fluminense, né? Pensando no que a gente tem hoje. Mas não sei, confesso que não sei a situação contratual dele, não sei se tem multa, se está em final, se não está. Mas
se ele, por acaso, estiver em final de contrato ou por algum motivo livre no contrato, eu acho que seria o perfil que o Fluminense fosse atrás de Ele técnico. assumiu agora Só há não... pouco lá. Ah, é, né? Então, não tem nem o que falar, mas eu acho que seria um técnico que tem mais o perfil dessa atual diretoria. Fora isso, concordo com o nome de Abel. E eu queria trazer um dado até curioso, né? Que a gente falou muito sobre vários técnicos e a gente não falou, a gente falou pouco, se eu não me engano, do Diniz, né? Que a gente fica falando dinizismo e tal. Nem E precisa aí, também, né? pois é, nem precisa. Mas aí eu queria trazer até uma declaração que o Castan, né, o zagueiro lá do Vasco, falou que se o Diniz ele fosse para algum time de ponta na Europa, ele seria o melhor técnico do mundo. Né? Então, uma coisa que eu queria até, desculpa me alongar, mas eu queria muito perguntar isso para vocês. O que vocês Os acham que esse ouvintes, uma Diniz... pena que os ouvintes não puderam ver a cara do Jonathan. É verdade. O que vocês acham, cara, que o Diniz faz com esses caras, com os jogadores, que todo mundo ama esse cara, fala que ele é o melhor técnico do mundo e tal, mas o cara, ele simplesmente não consegue entregar. Eu acho que ele tem excelentes ideias, eu acho que ele tem potencial para ser um puta de um técnico, mas eu acho que o que esbarra nele é a teimosia, né? É a não variação de jogo. E aí eu realmente fico com isso na cabeça, cara, que será que porra é essa que ele fala dentro do vestiário que transforma a cabeça de todo jogador que trabalha com ele? Cara, eu tenho uma opinião já formada em relação a isso. Ele faz os jogadores jogarem um jogo que todo jogador quer jogar, que é um futebol vistoso e tudo mais. E eu acho que o grande problema é que o técnico ele tem que dar resultado para a torcida e não para os jogadores. E no fim das contas, isso eu acho que só mostra mais como os jogadores estão mais preocupados em se sentirem confortáveis jogando num estilo de jogo do que querer entregar o mais importante para a torcida, que é a vitória. Então, eu não quero ter um técnico que faz o jogador sair de campo satisfeito porque deu 20 chutes a gol, não fez de nenhum gol, mas perdeu de 1-0 e aqui tá bom. Beleza, primeira vez acontece, mas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, o meme do jogamos como nunca, perdemos como sempre, não é um meme à toa. Então, assim, qual é a mentalidade dos jogadores também? O jogador quer ganhar? Porque, para mim, em alguns momentos que a gente vê de jogador pé da vida, querendo fazer vitória, dando um carrinho ali para fazer o gol e tal. A gente teve até ali aquela virada maluca lá sobre o Grêmio, teve aquele jogo lá contra o Atlético Nacional, que foi um ótimo jogo, mas de resto, na hora que precisou da constância, que é o que o Brasileirão pede. Então, assim, é um cara que bota o time para frente, os jogadores ficam felizes de terem que estar ali para cima, propondo o jogo, tentando, maneiro. Mas se o jogador termina a partida perdendo de 1-0 e acha que tá legal isso depois de 3, 5, 7, 10 rodadas, cara, então o jogador faz parte do problema. É o Diniz e o jogador. Ou talvez seja até pior. O Diniz ele tá começando a fazer lavagem cerebral. Um jogador que não quer vencer, quer ficar jogando bobinho. Então para de ser jogador de futebol, vai pro aterro do Flamengo e vai jogar bobinho, porra. Enfim, opiniões. A minha opinião sobre o Diniz é que ele traz aquele jogo de posição, né, que chamam, só que, na verdade, a prática dele é praticamente a saída de bola trazendo o adversário, só que a ideia de trazer o adversário na saída de bola, que é aproveitar as costas do adversário, os times dele não aproveitam, porque o time dele, assim que passa da primeira linha, volta a tocar de lado e o adversário se recompõe. O time do Diniz não consegue aproveitar isso. E quando tem a posse de bola, que a ideia é trocar bastante passes para tentar abrir o adversário, eu não vejo o time do Diniz conseguindo abrir tanto o adversário. Assistindo os jogos do Vasco, eu sempre comentava, daqui a pouco o Diniz vai tomar um contra-ataque, perde o pênalti, contra-ataque do Guarani, gol. Contra o Botafogo, todo contra-ataque foi gol. Então, tipo, o time dele acontece muito isso. As peças ficam lá na frente. É a ideia de você tentar abrir o adversário, mas não consegue. Se é a capacidade técnica do futebol brasileiro, eu não sei. Eu tendo a achar que não, porque eu acho que se pegar e botar ele no melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, não vai dar certo. Se botar ele na Europa também não vai dar certo, porque a ideia é falha, assim, faltam conexões. É como se ele tivesse algumas ideias aqui, elas não se conversam.
Então é isso, trazer o time para cá para você conseguir sair. O Marcão às vezes faz isso, fez nesse último jogo uma vez e quase deu problema, né? Mas outros técnicos fazem um pouco isso, o Mancini faz isso, só que são técnicos que fazem isso e tentam aproveitar a bola nas costas. É só a gente lembrar não sei se vocês lembram bem do Roger no início no Carioca, que o time do Roger fazia pressão muito lá na frente. E toda hora subiam todos os nossos volantes iam lá para frente fazer pressão, a gente tomava bola nas costas, tinha que ver o time todo correndo para trás. Até nessa entrevista que eu vi do René Simões, ele fala, não cansa você fazer o contra-ataque, cansa você ter que correr atrás. Quando o adversário tá correndo e você não tá preparado para correr, ou você acabou de dar um sprint e você já tem que dar outro para acompanhar o adversário, esse que é o problema. E com o Diniz acontece muito isso, o time tá lá na frente, toma contra-ataque, porque o esquema dele é falho. E para mim, eu gosto um pouco do time jogar um pouco mais reativo, porque para mim isso de você botar o adversário contra as cordas e você não conseguir fazer nada, para mim é a coisa que mais irrita no futebol. É a sensação de impotência do teu time estar lá em cima e não conseguir criar. Isso acontecia muito com o Diniz. Geralmente os times do Diniz, quando tinham finalização, era uma finalização ali apertada, dificilmente era um lance com mais espaço. O Diniz é aquele negócio, né? Você ter 80% de posse de bola, 20 chutes a gol e não ganhar a partida é raro, mas acontece muito. Para mim, esse é o meme que mostra o que é o Diniz. E você, Hugo? Alguma coisa aí para Não, complementar? não tenho nem o que falar do Diniz, cara. Tem nem o que falar disso. Siga lá, pelota. Diniz Então, é o caralho, pronto. Como nem o narrador, nem o narrador não, né? Como nem o apresentador foge aí das suas peripécias, eu acho que quem vai ser o técnico do ano que vem, eu concordo com o Tati, eu acho que vai ser o Dorival, eu acho que o Abel não volta pro futebol, eu acho que a exceção do Inter foi uma coisa muito pontual e específica. E quem eu gostaria de voltar, quem eu gostaria que fosse, e nesse momento, e eu acho que tem a ver com essa diretoria, é o Papito. E faço até uma menção rosa aí ao nosso querido Eduardo Bulhões, que acho que pensa de forma parecida comigo. Caralho, Edu vai ficar muito emocionado agora. Uma pessoa que eu gostaria muito que voltasse é o Papito, que calou bem a nossa boca e espero que não tenha sido coincidência só. Eu vejo realmente que tinha fruto de trabalho ali, principalmente na marcação. Então é um cara que eu acho que faria esse time funcionar muito bem. E é isso. Para encerrar... Agora, ele disse que quer voltar pro Brasil, né? Ele disse que quer voltar pro Brasil. Ele falou, mas foi aquela coisa meio tipo, eu quero voltar, mas também meu contrato é 2023, as coisas têm que acontecer. Então foi aquela coisa meio tipo, o jornalista valorizou a fala dele ali na manchete. Eu mudo meu voto para ser um nome mais possível do que Marcelo Galhardo, eu mudo para Odair Hellmann. Boa. Opa, aí ó. O Odairzismo vive. Agora, eu tô com saudade de fazer a dancinha comemorando. Agora, o Edu vai ficar emocionado certamente, ele certamente criticaria a gente se a gente passasse um episódio sobre técnico e não citasse o Odair, mas o Edu foi o cara que lançou uma tag no Twitter aí, Lisca no Flu, a gente nem citou o nome do Lisca doido, que é um cara que é um dos técnicos que está livre no mercado aí, então só fazendo essa menção à voz da experiência que puxou essa campanha. É um técnico que eu gostaria, sim. Eu acho que ele tem boas ideias. E eu acho que o trabalho dele no Vasco foi ruim, muito mais pelo o que foi o Vasco esse ano, né? E acho que ninguém ali salvaria, né? Eu acho que o Vasco entrou na Série B fadado a continuar na Série B. E ele fez um ótimo trabalho no Caxias do Sul. Ele fez um ótimo trabalho no América Mineiro. E eu acho que é um técnico que vem um pouco aí dessa geração um pouco mais nova, que apesar de não ser um gênio, não ser disruptivo, mas eu vejo que é um cara que tem ótimas ideias, tem até um tricolor, o Jones Index, no Twitter, que é do Sul, que gosta muito do trabalho dele, e ele fala que o maior problema do Lisca não é nem o trabalho dele, mas sim o meme, o mito, né, que foi criado do Lisca doido. Então, que isso acaba, entre aspas, manchando ali um pouco os trabalhos dele, porque você sempre remete à imagem do Lisca como se fosse um cara meio folclórico, né? Então, acho um ótimo nome, sim, mas preferiria o Odair, que eu acho que saiu no momento que não deveria, escolha dele,
mas gosto do nome do Lisca sim. Complementar bem rapidinho. O Inter, que além de formar uma base muito boa nos últimos entre 20 e 30 anos, também, além de formar jogadores na base, começou a formar também ótimos técnicos. O Lisca vem da base do Inter, apesar de ter passado pela base do Fluminense por outras, mas cresceu ali, foi campeão pro cacete por lá e tal. O Odair veio de lá, o Muricy, se não me engano, começou lá, e vários outros técnicos que eu não vou lembrar agora, mas o Inter tem esse negócio de formar técnico também. E o Lisca, entre os nomes que estão disponíveis aí no mercado, também acho um dos melhores. A justificativa dele para não ter dado certo no Vasco é que logo que ele entrou, teve aquele negócio das penhoras, que o Vasco tinha que pagar sei lá quanto, e o salário começou a atrasar naquele período, e chegou um momento que ele largou, que ele resolveu sair dali, e logo depois que ele sai, é acertado aquele novo regime de dívidas. É isso, ouvinte. Tem outros nomes aí, Barbieri, que é difícil vai sair do RB Bragantino, tem Thiago Nunes, tem o Largue, né? Thiago Largue, acho que é o nome dele. Enfim, tem outros nomes aí. Gostaríamos muito que você nos dissesse nos comentários, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, na caixa de comentários do chat do Facebook, do YouTube. Vamos adorar debater com vocês sobre isso. É um debate importante para o Fluminense. E, para finalizar, falar rapidinho aqui sobre o momento do nosso time. Né? A gente tem um jogo importantíssimo quarta-feira contra o Inter, depois Atlético Mineiro, Bahia, e a última rodada contra o Chapecoense. Aí, uma rodada boa que dá, difícil assim, mas do jeito que o Fluminense gosta, que dá pra gente embalar e chegar aí na última rodada brigando até por uma vaga direta para Libertadores. Então, vamos aí usar aí um minutinho cada um pra gente falar do momento do nosso clube. Ô, Tati. Cara, sendo bem rápido, acho que a gente até comentou, já pincelou alguns pontos sobre o Fluminense tá conseguindo alguns bons resultados junto da torcida no Maracanã. Então, esse jogo contra o Inter é em casa também. Espero que o Fluminense continue nessa pegada de ganhar os 3 pontos em casa. É um jogo fundamental porque é contra um adversário direto nessa briga da Libertadores, né? Então, ganhar do Inter é importante nessa luta por uma vaga direta aí nessa competição. E aí queria, assim, trazer só alguns comentários sobre o jogo contra o América, rapidamente. Primeiro, como é bom comemorar o gol do Dom Fredon, né, nosso ídolo. A gente sempre repete isso muitas vezes aqui, como é bom a gente estar vivendo isso, né? Fico imaginando essa criançada assistindo o Fred e a gente no futuro comentando sobre o Fred e a gente tendo a oportunidade de viver isso junto com ele, né? O cara fazendo história e é um dos maiores ídolos do nosso clube. Segundo, como joga esse menino Luiz Henrique, eu até lembrei daquele meme do como joga esse Diguinho, sei lá, lembra desse meme da época do Orkut? Como joga esse menino Luiz Henrique, joga muito fácil. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogadores do nosso elenco. Infelizmente, eu acho que a gente perde ele para 2022, para a alegria do Londres, aí o nosso companheiro que não gosta do Luiz Henrique. Mas foi merecidamente aí aplaudido. Exatamente, a gente não gosta do Londres. Merecidamente aplaudido aí pela torcida no Maracanã. Terceiro, o André, que também, cara, merece menção sempre, um monstro. Parece um veterano jogando, muita tranquilidade ali na saída de bola e na marcação. É um jovem velho. Espero que a gente consiga manter o André aí para 2022. Quarto comentário, Casares, que eu ainda acho que o Casares pode render alguma coisa, né? A gente sabe que ele oscila muito e acaba que a galera até brinca que ele é um jogador de segundo tempo, né, de 15 minutos finais, mas é um cara que tem qualidade, é inegável, e ele tem uma criatividade que eu acho que pode ser útil no nosso elenco, que é escasso de meio campo com essa pegada mais criativa, né? E por fim, o Bobadilha, cara, que eu acho que ele entrou assim, jogou pouco tempo, na verdade, mas eu acho que o Bobadilha é um cara que eu acho que teria vaga no Fluminense de 2022, assim. Eu acho que é um bom reserva, um bom nome para reserva. É um cara que tem essa pegada de jogador sul-americano, né, trombador. Eu acho que para competição de Libertadores é importante ter esse jogador no elenco. E eu acho que ele tem tido um desempenho bem melhor que o Abel, por exemplo, né? Eu acho que o Bobadilha mostra que tem tido mais domínio na bola, enfim. É um cara que tem contribuído mais quando ele entra. E além do custo-benefício, né? Um cara que tem
um custo também menor que o Abel. E aí, só para finalizar aqui, jogar até a bola para os meus camaradas aí, sobre o jogo contra o Inter, voltando, a gente vai ter um desafio, o Marcão vai ter um desafio, né? Porque são vários os desfalques que a gente tem. Né? O André tá fora, suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. O Nonato, que poderia ser uma opção, não pode jogar por questões contratuais, né? Empréstimo do próprio Inter. O Nino também, cara, eu vi uma matéria hoje que uma questão, que preocupações físicas com o Nino, também é dúvida, ele ia ser reavaliado aí. E o JK também, que segue fora também por questões de lesão. Então a gente tem alguns desfalques no elenco que o Marcão vai ter um desafio aí para repor, sobretudo no meio-campo, que provavelmente deve vir com o Wellington, né? É isso. E para cima deles vence o Fluminense. Frigols, um minutinho aí para falar do momento do clube. Cara, minha opinião vai muito de acordo com a do Otati. Sobre o Bobadilla, na verdade, eu acho que ele não fica mais pelo valor, né? E pela idade do jogador. Um cara que aí é mais de 30, se não me engano, 34 ou 35, me falha a memória agora. E por um valor de $700 mil, né? Que a gente teria que desembolsar para poder continuar com ele, eu acho que é o tipo de investimento que o Fluminense não vai se arriscar a fazer, até também pela pouca utilização dele ao longo dessa temporada. Então, por mais que eu também tenha simpatia por ele, né? E eu acredito que ele não fique para a próxima temporada. Sobre o jogo contra o Inter em específico, eu novamente apostaria no Casares. Concordo com o Hugo, ele tem bola para ser titular do Fluminense fácil até, mas me decepciona muito também quando ele começa jogando. Mas, cara, eu não sei se o papo que a Emily teve com o Caio Paulista ela possa ter aí com o Casares aí, pelo menos para esse jogo. Não sei, alguma coisa tem que ser feita, cara, porque futebol ele tem. Eu acho que ele sim é o cara, que seria o cara, né, desse ano no Fluminense. Ele foi a contratação para poder vir a peso de titular, né, um jogador que sabe o que faz com a bola, sabe muito bem o que faz com a bola. E no jogo contra o Sport ficou claro, né, a gente teve também a vitória ali no final do jogo, muito por conta dele, né? Depois que ele entrou, ele mudou o jogo, ele incendiou o jogo, então eu acho que ele é o cara para isso. Agora, ele só falta querer jogar bola, né? Mostrar aquilo que ele sabe fazer. Pensando aí também pro ano que vem, né, para a montagem do elenco, acho que o Fluminense sim já tem uma barca toda programada, mas é aquilo, não dá para falar agora também, até por questões de, vou desmotivar o cara e tal, né, assim como aconteceu em 2005 também. E eu sei que nesse momento o Fluminense tem feito certo em blindar os jogadores e pensando jogo a jogo, né, até porque a gente vai encarar, na verdade, um outro jogo de 6 pontos, né? Então foram 2 rodadas seguidas que valiam 12 pontos, se a gente for pegar por essa analogia de jogo de 6 pontos, de confronto direto. Então eu prevejo um jogo bem complicado. Eu não iria de Wellington, não gosto dele. Além de ter minhas pinimbas pessoais, eu realmente não gosto. Eu realmente não gosto do estilo de jogo dele. Acho que não favorece o Fluminense. Deixa muito espaço ali e a gente vai sentir muito isso, né? Eu não sei se está no contrato uma cláusula, talvez um pagamento de uma multa para o Nonato jogar, e dependendo do valor da multa, e se houver essa cláusula, eu arriscaria, porque eu acho que a gente a longo prazo pode ganhar muito mais do que desembolsar esse possível valor de multa, do que uma possível vaga Libertadores também, que eu acredito que vai vir sim. Se é fase de grupos ou pré, não sei, mas vai vir. Eu sei que desses últimos jogos o Fluminense ele tem que ganhar pelo menos mais 3 jogos, né, para a gente tentar garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Estou torcendo para isso, porque pré-Libertadores é chato pra cacete, encurta a pré-temporada, é um desgaste muito maior. A gente tem visto nos últimos anos que a montagem de elenco do Fluminense não é feita de uma forma muito correta, pelo menos na minha opinião, né? O vídeo que o próprio Jean falou desse pacotão para Libertadores feitos às pressas, eu achei totalmente desnecessário trazer Abel e Bobadilla, assim, para mim um dos dois super cumpria a função ali, e eu optaria mais especificamente pelo Bobadilla, apesar dos números do Abel serem melhores, até porque, acredito, ele jogou mais, então tende a ser um pouco melhor mesmo. Mas é isso, cara, eu espero que um bom jogo na próxima quarta-feira. Apesar de ter sido boa a derrota do Inter para o Flamengo, a questão a nível de tabela,
Eu vejo que para momento foi ruim, né? Porque eles colecionam 2 derrotas seguidas, então eles vão vir mordidos, até para também conseguir essa vaga na Libertadores, né? De fase de grupos. Trocaram de posição ali com a gente. E é isso, cara. A gente tem que ir para cima mesmo, torcer aí para o Galo ser campeão logo nessa próxima rodada e a gente ir para o jogo da ressaca deles, né? Só carimbar a faixa. Enfim, conseguir nossa classificação para a tão sonhada Libertadores e a gente vai conseguir o título se a gente for ano que vem. Sim. É pensamento positivo sempre. Fechado, Frigos. Jonathan, tua opinião aí breve aí sobre o momento do Fluminense? Bom, esse último jogo eu não tenho muitas considerações, assim, digamos, táticas e tal. Vi no Maracanã, então minha visão prejudica um pouquinho enxergar da arquibancada quem são os jogadores. Então assisti do lado do meu pai com radinho de pilha. Aí eu olhava Martinelli, André e Iago, assim, os três com mesmo tom de pele, mesma cor de cabelo, assim. Aí alguém fazia uma besteira, eu cutucava meu pai. Quem foi esse? Falou na rádio? Quem é aquele? Não sei o quê. Então, isso me prejudicou um pouquinho, mas pelas informações do meu pai, eu achei que o Martinelli errou muito no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Ali no iniciozinho do jogo, eu achei bem interessante as triangulações que a gente teve na frente. A gente teve uns 5, 10 minutos ali no início de um futebol interessante. Depois o jogo começou a ficar um pouco previsível, mas é interessante notar que durante todo o primeiro tempo o América não chegou ao gol do Fluminense, eles não jogaram. Então, esse foi um ponto positivo na minha opinião. Eu manteria esse esquema tático. A questão de botar o Wellington, que aí é um problema, e a gente tem o Wallace, que ele podia ter tido um pouco mais de oportunidade de um dos jogos que ele foi no banco, de repente entrar, em vez de botar o Nonato, põe um pouco o Wallace, em vez de, né, botar o cara para ter um pouco de mais rodagem, porque também é complicado chegar agora, pô, precisa de um volante, tem o Wellington, tem o Wallace, vou botar o Wallace que não entrou em nenhum jogo, isso é muito complicado, então para mim isso foi um problema de gestão, assim, de elenco. Eu manteria a questão do Casares, eu realmente já desisti dele como titular, eu acho que ele é interessante, mas ele precisa de um pouco de espaço para jogar, então quando o Fluminense tá vencendo, às vezes ele tem um pouco mais de espaço para criar contra um time mais fraco, mas de modo geral ele acaba ficando encaixotado ali no meio, e ainda tem outra questão que o Casares nos obriga a mudar taticamente, porque o Casares não joga pelo lado, jogou poucas partidas pelo lado, muito ruim, porque ele não faz a recomposição, e o Marcão já claramente não conta com ele para jogar pelo lado. Então o Arias joga na ponta esquerda, mas o Casares quando entra joga no meio, ele joga o Iago para a esquerda, Iago para a direita, faz alguma coisa ali para compor para o Casares poder jogar no meio, então tem que mudar o esquema tático. Eu particularmente não gosto muito de quando ele faz isso, então eu manteria o esquema tático para a próxima partida. Tem que aproveitar que o Inter está em crise, está tendo muitos resultados ruins, assim, acho que das últimas 10 partidas, acho que só venceu 2. O Aguirre está sendo sondado para ir treinar a seleção uruguaia, então isso pode estar dando algum atrito interno também. Ter uma preocupação grande com o contra-ataque do Inter, que é um time que joga reativo há muitos e muitos anos, eles têm essa marca deles, eles conseguem fazer isso muito bem. E só dando uma reforçada no que o Friagos falou, eu também concordo que o Fluminense está montando elenco muito mal. E é curioso juntar isso com o que ele mesmo falou e que também concordo lá no início, de que o scout do Fluminense faz um ótimo trabalho. E aí parece que são duas áreas que não se conversam, né? O scout acha bons jogadores, mas o Angione, o Mário, sei lá quem toma outras decisões, traz outros jogadores em duplicidade ou jogadores que a gente fica um pouco na dúvida. E só para... Bom, espero que eu consiga ir nesse jogo contra o Inter. Tenho uma expectativa boa desse jogo. Espero que a torcida... O horário é meio ruim para quem mora longe do Maracanã, mas espero que a torcida consiga ir. E só para botar também minha opinião sobre essa questão de Abel e Bobadilla. Nenhum dos dois deve ficar. O Frigos falou aí a questão de, para manter o Bobadilla, tem que gastar uma grana. E eu também concordo que não vale a pena. O Abel já recebe um salário bem alto. E entre os dois, eu acho que o Abel acabou fazendo mais gols, porque o Abel é um cara que finaliza muito bem. No contra-ataque, às vezes ele pega a bola, ele tem uma inteligência para quem distribuir, mais do que o Bobadilla.
Só que, cara, o Bobadilla eu acho que ele demorou muito para conseguir pegar o ritmo físico, para ele mostrar a movimentação que ele tem. Eu acho que ele faz uma movimentação muito bem. Teve um contra-ataque nesse jogo, né, que a bola vem quicando e a bola tá indo para um lado, ele consegue matar a bola que vem de trás com o peito do pé, jogar para a esquerda, matar o adversário, e ele faz um pivô muito bem. Eu acho que ele é muito mais completo do que o Abel, muito mais interessante do que o Abel. Só que o Abel na bola aérea é um absurdo. O Abel, se ele pega a bola ali na entrada da área, tem espaço para chutar, ele chuta muito bem, né? Então acho que foi um erro trazer os dois juntos, mas pelo menos são dois jogadores que eu acho que tem. Os dois parecem ser aquele pivôzão clássico, mas os dois têm muita diferença ali. Pelo menos eles agregaram momentos diferentes, acabou dando certo, apesar da ideia errada. Diferente da duplicidade ali do Hudson e do Wellington, que essa não deu certo de jeito nenhum. E eu espero que pro ano que vem não tenha esses problemas que a gente está vendo por aí na montagem do elenco, né? A gente também ficou com três laterais esquerdos no final das contas e tal. E eu espero que pro ano que vem seja montado melhor, até porque a gente perde o Fred no meio da temporada, a gente já vai perder esses dois centroavantes. João Neto já teve uma lesão séria, a gente sabe que não vai poder contar com ele com muita certeza para ele ficar ali no elenco, então provavelmente a gente vai ter que contratar bastante atacante, a gente vai ter que mexer bastante nesse time e vamos ver o que vai ser pro ano que vem, mas tomara que a gente vença agora o Inter, que vai ser um jogo de 3 pontos, um jogo de 6 pontos, jogo de 3 pontos todos são, né? Jogos de 6 pontos importantíssimo aí pra gente conseguir garantir essa vaga com um pouco mais de tranquilidade nas últimas rodadas, né? Porque a gente pega a Chapecoense, a gente sabe o nosso histórico contra a Chapecoense na última rodada, a gente sabe o nosso histórico contra o time lá de baixo, então vamos tentar pontuar logo para ficar um pouco mais tranquilo no campeonato. É isso, e antes de apagar as luzes, vamos aí às nossas despedidas. Suas mensagens finais, camarada Tati. Primeiro, enfim, agradecer aí aos ouvintes por terem ficado essa quase 2 horas, 1h40, exagerei também, 2 horas é sacanagem, mas 1h40 aí escutando a gente falando sobre as opções de técnicos, né? Um assunto que realmente acaba se alongando muito, porque são vários fatores que permeiam essa temática. Falar também que eu não participei do último episódio, então queria também fazer uma saudação a quem foi no nosso primeiro churrasco junto com a Fanfarra Festiva Tricolor. Foi um momento aí muito, muito foda que a gente pôde viver, né? Futebolzinho, churrasco, pagode também, enfim. Teremos outros aí para o ano de 2022. Fazer uma propaganda aí para um amigo nosso, camarada Breno, que está no grupo da resenha, para a galera comprar lá na loja do Flu de Copacabana. Breno aí que é o nosso amigo, nosso ouvinte, sempre com a gente também. E é isso. Também agradecer a galera que cumprimentou a gente no Maracanã, né, cara? Me surpreendeu bastante. A galera que tem curtido aí o Trapo, então muita gente pediu para tirar foto com o Trapo, tirar foto do Trapo. Enfim, gente também falando que escuta a gente. Então agradecer aí, tamo junto. E é isso. Aí fica o recado, né? Quem tirou foto do Trapo ou com o Trapo, manda pra gente nas redes sociais aí, @proibidoremar, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar. É isso, vence o Fluminense e quarta-feira é dia de Maracanã. Figos, seus recadinhos finais aí pra gente. Agradecer também mais uma vez pelo convite a vocês. Lembrar a todos os nossos ouvintes aí que assistam todos os episódios do Herdeiros de Chico Guanabara. Isso é importantíssimo, não só para o Fluminense em si também, né? Para a gente contar sempre a história certa, né, do pó de arroz, para a gente desmistificar essa história de que o Fluminense é um clube racista, e nunca foi, e até porque eu falo isso sempre, falo isso toda hora. Se o Fluminense tivesse em algum momento na sua história uma origem racista, eu não seria torcedor do Fluminense. Eu faria questão de não torcer para o Fluminense. E eu torcer para o Fluminense, pelo menos como eu me sinto, né, é uma reafirmação de que eu estou do lado certo da história. Então assista, continuem com todo esse movimento. Claro, não vamos ser hipócritas de que num momento de raiva, enfim, até porque a gente passa esse momento de desconstrução, né, a gente acaba emitindo uma palavra ou outra que não deveria falar, mas isso faz parte da nossa educação interna também, de cada vez estar ali se policiando. E esse movimento que está começando aí nas redes sociais de mudar expressões e palavras e frases de cunho preconceituoso é do cacete, sabe? É o tipo de coisa que me dá orgulho de reafirmar a minha posição e dizer que eu sou tricolor. Então, galera, é isso. Nós somos a história, sempre fomos e sempre seremos.
a história do futebol brasileiro. E mais uma vez agradecer o convite, né, e dessa quase 2 horas aí de resenha. Espero ter contribuído um pouquinho aí para a qualidade do melhor podcast que a gente tem aí sobre o Fluminense. E é isso. Para sempre é proibido remar e é sempre futebol clube. A gente que fica feliz com essas mensagens. Frigos, de novo, você com certeza será convidado outras vezes, mais do que bem-vindos, e muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Antes de mais nada, por fim, Jonathan, seus recadinhos finais. Eu achei que ele fosse esquecer, Jonathan. Tu percebeu, Eu né? achei que fosse esquecer de novo. Não. Primeiramente, fora Bolsonaro, porque o Tati esqueceu. Caralho, eu não acredito nisso. Semana eu esqueci. passada eu dei fora Bolsonaro e mencionei você. Eu falei, como o Tati não tá aqui, fora Bolsonaro. Que isso. E agora você esqueceu, eu fiquei prestando atenção, você esqueceu. Então, primeiramente isso. De resto, pô, o Frigo roubou minhas anotações aqui, né? Porque ele falou tudo que eu ia falar. Assistam Herdeiros, Chico Guanabara. Divulguem, façam esse papel, já que parece que a imprensa está com uma vontade e não está rodando muito bem isso. Então, divulguem um trabalho sensacional que está só no início. Mês a mês a gente vai encher as redes com esse assunto. Então, pô, 1 ano que a gente vai ficar falando sobre isso incansavelmente. Eu costumo falar que, assim como a arquibancada não é um espaço diferenciado da sociedade, a gente tem que fazer essas lutas na arquibancada. E a partir do momento que nós estamos na arquibancada tendo mais capacidade de fazer as mudanças lá dentro do que às vezes em outros ambientes da sociedade, é super, super válido a gente colocar isso, tentar esse movimento que apareceu hoje de mudar as músicas, foi uma coisa maravilhosa, que teve fanfarra interagindo, a gente interagiu também, Bravo 52 Bravo, interagindo. Bravo falou inclusive que entende que existe o termo que é preconceituoso e que a gente pode contar com eles nesse processo de mudança e que vai ser gradual, mas que vai acontecer. Então, fico feliz que a torcida tem esse cuidado e essa mentalidade. Então é isso, eu acho que essa mudança partindo de dentro para fora é super importante. A gente abandonar essa questão que alguns ainda insistem em falar de o Fluminense é um clube de elite, porque isso aí, mais do que... Tem gente que fala que essas questões da torcida do Fluminense, do embranquecimento da torcida do Fluminense, que isso vem lá de trás, mas isso vem dessa discussão de clube de elite. Não sei se foi Nelson Rodrigues que veio com essa parada, de onde que veio esse negócio, mas isso fez com que muitas pessoas não se identificassem com o Fluminense. Isso aí é uma coisa absurda e que faz com que o Fluminense grite alguns cantos ridículos contra os rivais, coisas que têm que ser mudadas. Algumas músicas são muito legais e um momento ali elas são estragadas e é importante a gente ter esse papel de fazer essa mudança. Outras devem ser esquecidas, completamente abolidas, como algumas ideias já foram jogadas no lixo bem no seu nascimento. E é por isso que é importante também a gente ter pessoas antirracistas nas torcidas, pessoas antirracistas nos podcasts como esse que vos fala. Em todos os ambientes é importante a gente ter tricolores antirracistas na própria diretoria, dentro do clube. E para finalizar, o que dialoga com isso que eu falei semana passada também, vamos se associar, vamos participar do clube, vamos fazer com que esse clube no futuro, de repente, a gente possa eleger pessoas que não são sócios, que pagam cento e sei lá quanto, que sejam sócio futebol, que possa participar sendo conselheiro, possa participar, porque a gente, por uma questão financeira também, a gente acaba elitizando a parte interna do clube e a gente querer que pessoas que estejam fora desse diálogo falem sobre isso é muito complicado, e por isso também parabenizo o Fluminense por trazer a torcida para falar e para produzir através do documentário, que foi uma coisa maravilhosa, a menor notícia envolvendo o Fluminense desse ano. Esse ano que a gente teve 2 treinadores negros durante o ano inteiro, também é uma coisa histórica. Então, para terminar isso, já dei meu fora Bolsonaro, já falei meu associce, que eu sempre falo. Eu me senti em você hoje, né? Porque quem costuma chamar para associação e falar fora Bolsonaro sou eu. Caralho. Mas essa é a marca que eu sempre falo. Se associe, participe e por enquanto é só isso. Semana que vem a gente vai ter um grande episódio também, que eu não vou dar spoiler,
mas coisas muito boas virão por aí. A gente está pensando em vários episódios aí maravilhosos e quem sabe algum dia um episódiozinho presencial para a gente fazer aquela parada especial, né? Então, um abraço, obrigado por todo mundo que está ouvindo, compartilhe e é isso, valeu. Sou o Jean, vamos encerrando aqui, apagando as luzes. Até mais e saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!